Sabe o que é uma lágrima sofrida, o que é uma vida não vivida, o que é uma pergunta sem resposta. Sabe o que é a ausência de um amigo, que é uma chuva sem abrigo, que é poesia sem beleza. Sabe o que é uma rua sem saída na fuga, a falta de uma espada na luta, o abandono na derrota. Sabe o que é um abraço em falsidade, o que é um beijo de um Judas, o que é só sabe quem passou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Sabe o que é ouvir a voz de Deus falando, o que é sentir sua mão nos consolando, o que é e ouvir dele as respostas. Sabe o que é ver os ferrolhos se abrindo, o que é ver os inimigos foragidos, o que é sentir a graça recebida. Sabe o que é sorrir de novo na alegria, o que é ver que a noite já é dia, o que é ter um amigo que é Jesus. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. O grito que estava preso no peito voou.
Jesus. Amém. Eu trouxe essas duas coleções das 7 eras e dos 7 selos. Porque há muitos irmãos que ainda não entendem. Quando a gente fala 7 eras, pensa que é uma mensagem só, um livro só. Não. Que as 7 eras têm 10 livros. Número 1, a revelação de Jesus Cristo. Pertence às 7 eras da igreja. Número 2, a visão de Patmos. Número 3, a era da igreja de Éfeso. Número 4, a era da igreja de Esmirna, correspondendo com aquele quadro ali. Número 5, a era da igreja de Pérgamo. Número 6, a era da igreja de Tiatira. Número 7, a era da igreja de Sardes. Número 8, a era da igreja de Filadélfia. Última, né? Aí vem um resumo das 7 eras. Um resumo. Então, quando fala livros, dentro desses 10 livros, 7 são especificamente estudando as eras de Éfeso até Laodiceia, com seus respectivos mensageiros. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero é uma mensagem. Foi bom acontecer isso que um irmão me procurou se não existia se tinha essa mensagem, as 7 eras, com o mesmo problema. Depois vem os 7 selos que nós temos. Na introdução dos 7 selos, ele pregou Deus em simplicidade. Seria uma sequência daqueles volumes ali, é? Eu creio que sim, né? É porque é número 11. Então a revelação dos 7 selos, ó. A revelação dos 7 selos. Deus em simplicidade. Começa com essa mensagem, Deus em simplicidade, que inclusive tem a reconsagração do santuário e a ordem da igreja de uma maneira muito explícita, não é muito clara. Aí, depois em seguida, a número 12, é o intervalo. Também é a revelação dos 7 selos. Depois, aí que vem o primeiro selo, que é a número 13, a revelação dos 7 selos, primeiro selo. Depois vem a revelação dos 7 selos, o segundo selo, que é a número 14. Depois, a número 15, a revelação dos 7 selos, o terceiro selo. Acho que essa numeração aqui é outra. É isso mesmo. Tem a numeração dele aqui embaixo. Não entendo. Tem uma em cima e outra embaixo. A revelação dos 7 selos, o quarto selo. Número 6 embaixo e 16 em cima. A revelação dos 7 selos, o quinto selo. Número 7 embaixo. Quer dizer, a revelação dos 7 selos, o quinto selo. Depois vem a revelação dos 7 selos, o sexto selo, número 18, e da coleção é o número 8. Aí vem ainda a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos. Da coleção é o número 9, na ordem aqui é 19. Aí, por último, é que vem a revelação dos 7 selos, o sétimo selo. A coleção é número 10, cima 20. Creio que está bem explicado. Então aqui está, a revelação dos 7 selos. Com 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livros. A revelação dos 7 selos. E a revelação das 7 eras, com 10 livros também. Está bem explicado, né? Agora acho que todos entenderam melhor. Também gostaram, e já até me pediram hoje, sobre uma... Acho que eu vou pedir para imprimir isso aí na gráfica, distribuir para os interessados. A questão da alimentação natural, né? Nós falamos aqui sexta-feira. Às vezes entendemos que nós fazemos muitas coisas erradas, depois queremos oração. A pessoa persistir, nós não vamos entrar naquele espírito, tem um espírito sobre alimentação que vira um espírito. Aquilo é nojento. Nós não vamos ter isso, um espírito. Mas nós lembramos que sexta-feira, lembramos mais uma vez que se Deus tivesse que tirar somente cavalos, mulas, cachorros do Egito, ele gastaria apenas 4 dias, no máximo, para levá-los para a terra prometida. Mas como era homem, gente, levou 40 anos. 40 anos. Entendemos que os animais irracionais, eles se alimentam de acordo com a sua natureza. Ninguém jamais fará um veado comer um pedaço de carne. A onça, sim, ela come. Ela não come frutas, não pasta como o veado. Cada um obedece à sua natureza. Como o profeta Isaías disse, o homem, porém, esse não tem entendimento. Mas existe, na verdade, uma linha, um sistema dentro de nós que, na verdade, ele vai determinar o nosso estado de saúde, a nossa longevidade. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que viva muitos anos. Deus interessou que o homem vivesse muitos anos. Mas a gente está vendo aí, é que não há interesse de uma orientação, de uma combinação, porque houve o tempo que a gente tinha aquilo e pronto, era metódico. Hoje, a lista do supermercado é infinita, não chega. Nós estamos aí com líderes das crianças, do povo, das massas, se enriquecendo através de propaganda, de coisas que são verdadeiro veneno. Esses doces, extrato de tomate, essa coisa, não importa a marca. Não é que uma é melhor que a outra, não. Tudo tem corante. O médico já pegou para mim e disse, o senhor pode pegar o tomate mais vermelho do mundo. Ele não vai dar um extrato de tomate vermelho como esse que está na lata. Eles puseram corante naquilo. É química, é conservante, isso é cancerígeno, isso provoca alergia e tanta coisa. Agora, não se pode comer sem extrato de tomate, não sei porquê. Falta de recurso, de criatividade própria, natural, acabou. É tudo artificial, é o caldo de galinha comprado. Não dá conta de fazer uma comida boa. Não tem criatividade, não tem mão para cozinhar. Então tem que ficar tudo à custa da propaganda, da artimanha, do comércio. Na verdade, não se dedicam com aquela dedicação que existia. Então, para dar um sabor, tem que meter a química lá. Isso que está acontecendo.
e as facilidades. Então, para ajudar melhor, existe realmente um sistema dentro de nós, que uma vez contrariado, ele vai dar dor de cabeça, ele vai provocar um inchaço, que não é nem bem uma gordura, é um inchaço. Nós temos um colega no ministério que, quando eu encontro com ele está brilhando. Eu falei, você está parecendo Moisés. Seu rosto está brilhando. Chega a estar brilhando as maçãs do rosto. Assim. A última vez que ele esteve aqui mesmo, eu falei com ele. Falei, você está parecendo Moisés quando desceu do monte. Sua face está brilhando. Não é? Então, uma vez contrariado isso, depois então queremos que Jesus cura. Pois é farmácia, é remédio. Agora, existe um programa mínimo que a pessoa pode fazer, sem sacrifício. Não é esse regime doido, estúpido. Eu esqueço o nome da doença, mas eu teria até um trabalho sobre isso. Aquela modelo, aquela senhora desmaiando no volante do carro, por quê? Ela come demais, mas depois mete o dedo na boca para vomitar, para não engordar. É a glutonaria que a Bíblia diz. É uma glutona, come demais, depois tem que vomitar para não engordar. Isso vem lá do tempo de Nero, César, do paganismo de Roma, essa doença, esse espírito. Eles queriam passar a noite toda comendo, então fazia isso. Ia lá fora e já tinha o vomitório, né? A gente tem que sentar na mesa. Se você não conversar com a família assim, como é que vai ser, não é? Você tem condição de manter a sua estrutura normal, sem precisar de sacrifício, essas coisas. Aqui, inclusive, aqui tem uma pergunta. Eu gostaria de fazer duas. É errado comer carne de rã? É errado comer carne de rã? O trem é feio, né? Mas, não, irmãos, doutrinariamente nós não temos como. Se for olhar doutrina, Bíblia, sobre isso ninguém deve comer carne de porco também, né? Então, nesse ponto aí, eu não entro em parte doutrinária. Eu já comi, gostei demais, acho que é muito bom, que é depurativo. Já comi, né? Agora não sei se eu como. Às vezes a gente come enganado. Sabe? É que eu como até chumbo derretido também. Né? Eu como até frango. Vocês duvidam? Olha. Eu como até peixe assado, tambaqui. Eu como tambaqui assado. Se vocês podem acreditar. Assado na brasa. Tambaqui é um peixe de escama lá, que vem lá do Manaus, lá de Amazonas, do Amazonas. Agora, a segunda é sobre doar órgãos vitais. O profeta alguma vez mencionou sobre isso? O que o senhor acha sobre doarmos olhos, as córneas, né? Fígado, coração e rim? É errado? Olha, eu vejo as coisas. Às vezes eu não quero ser aquele velho rabugento, mas existe uma hipocrisia muito grande sobre isso. Às vezes gastamos fortuna para levar uma criança para os Estados Unidos para trocar de fígado, fazer um transplante de fígado. Isso é hipocrisia muito grande, no meu ponto de vista. Eu respeito, mas no meu ponto de vista, deixa essa criança ir para o céu, o melhor lugar que é. Se não pode levar num nível de fé mais alto, não tem Jesus, Jesus não quer curar, para que esse sacrifício exorbitante? Como uma pessoa mesmo disse lá nos Estados Unidos, quando uma mulher ia dirigindo, gestante, e ela sofreu um acidente, e eles puseram vida artificial, morte cerebral, vida artificial.
para completar o parto. Então, levantando opinião pública, alguns disseram isso enquanto há tantas crianças morrendo de fome aí e descambando para a marginalidade, eles ficam fazendo sensacionalismo, a medicina, os médicos fazendo sensacionalismo, até mesmo esse transplante de coração. Tá vendo? Aqueles velhos que barrigudo de beber cachaça, de fumar, acaba com as coronárias, com o coração, depois fica lá esperando um transplante para viver mais 1 ano, 2, 3. Por que não cuida da saúde? A maior parte das doenças elas são contraídas com as próprias mãos. É verdade. É por uma estupidez, uma ignorância. E pelas propagandas, deixa-se levar por tudo que vê, por tudo que lê, por tudo que... Agora, aquele pai de família, aquela mãe de família, que às vezes precisa aí de criar seus filhos, está precisando de um rim. Aí já... Não é, irmão, isso? Tudo tem que ser analisado da maneira assim. Eu não daria para qualquer caso, não. Agora, se é pecado, se é errado, não, eu acho que isso é muito pessoal, muito pessoal. Uma criança aí, os pais, né, tem um órgão que combina. Acho assim, é o tal do acho, né? Esse acho tem que corrigi-lo. Uma criança é acidentada e a família viu, os médicos constatam que vai morrer mesmo, e tem a outra criança precisando de um órgão dele, tudo bem, não é uma pessoa acidentada que não vai ter chance mesmo. Agora, uma pessoa sadia, tiraram um órgão assim. Apesar que isso é discutível, porque a córnea no caso de morte. Acho que assim, será que seria bom meu coração estar no peito de outro homem aí? Um pedacinho meu ali dentro do homem? Tudo bem, sei não. Eu não enxergo isso aí, eu não tenho escritura sobre isso, não tenho a mensagem sobre isso. Parecer particular da gente, a gente não deve impor sobre os outros, mesmo achando que é de boa coisa, né? Eu não tenho, sim, a escritura na hora, se alguém tem. Você tem, irmão? Tem? Eu não tenho. Na mensagem eu não vi o irmão Branham falar nisso até hoje, porque isso também não estava desenvolvido na época do irmão Branham, não é? Eu não creio que ele... Paulo disse que os Gálatas, se eles pudessem, eles arrancariam os olhos e dariam para ele. E se houvesse um transplante naquela época, pelo menos caolho ele ficaria, né? O irmão ficaria caolho e daria um olho para ele e ficava com outro. Né? Quer dizer, a gente vai encontrando um sentido nas coisas, né? Um rim, dizem que tirando um rim, o outro fica um super rim, né? Se tira um pulmão, o outro fica um super pulmão. Então, até onde pode... Eu creio que pecado não é, não. Agora, não sei se a pessoa está com esse problema, não é? Então, só para discutir os problemas, nós temos muita gente discutindo aí fora. E não resolve. Eu acho que não é pecado. Agora, cabe a cada um analisar o seu objetivo, os seus motivos. Irmão Branham disse, veja os seus motivos, os seus objetivos. Vamos ficar de pé, irmãos. Uma lembrança de sexta-feira. Por força da própria lei de Deus, o pai tinha condição de expor o sinal na sua casa. E hoje, ele pode? Ele pode salvar seus próprios filhos? Os pais têm condição de expor o sinal? Foi uma pergunta que foi feita. Porque lá ele tinha condição, por força da lei. Se o filho fosse rebelde, teria morrido apedrejado, ele executaria a lei. Sua casa estava sempre sendo uma casa israelita. A casa do israelita era sempre um israelita, né?
E quando Eli, o sacerdote, não fez isso, ele quebrou o pescoço e trouxe um juízo muito grande sobre Israel. Agora, fazer o quê? O profeta diz, a mãe está puxando para um lado, o pai para o outro. A mãe está com dó dos filhinhos. E coisa assim. Como é que vai expor o sinal? Para expor o sinal, está lá na mensagem, o sinal, parágrafo 129. Teria você condição de expor o sinal? Aí, para não ficar no canto da parede, veio, pelo menos individualmente, pessoalmente, expõe o sinal na sua vida. Sua vida. A visita nossa é através do rádio. É uma visita diária que nós fazemos quando tantas outras coisas estão visitando os lares de graça. A igreja visita também diariamente na sua casa, você, seu lar, sua família, com uma mensagem que possivelmente, pessoalmente, nós não teríamos condição de dar na sua casa. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nosso Deus, nosso Salvador, talvez nós chegamos a um lugar muito mais baixo do que Davi chegou quando teve a sua pior fase. Muito mais baixo do que o que Jó chegou quando estava na sua pior fase. E assim, sucessivamente. Ouviria o Senhor o clamor daquele que está no charco de lodo, atolado na areia movediça, das circunstâncias, dos espíritos que impedem, que trabalham dia e noite para que o sinal não seja exposto na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas é uma oração que nós fazemos até com uma certa reprovação. Mais misericórdia do que o Senhor já teve não é possível. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a Tua graça, da Tua palavra ser vivificada em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos continuar a revelação de Jesus Cristo. É bom lembrarmos que as 7 eras da igreja, agora vocês entendem melhor, todos, né? Estão sendo estudadas na escola dominical. Como elas, ou ela, né, as 7 eras da igreja, a revelação disto aí é o fundamento, é a base para a revelação dos selos. E nós aprendemos que a revelação não nos permite, é o que vai impedir realmente a pessoa, a igreja não ser enganada. Porque somente ter a vida vivida, os frutos do Espírito, ainda não quer dizer que a pessoa não possa ser enganada.
A própria ciência cristã, diz o profeta, ela tem os frutos do Espírito. E, no entanto, ela está enganada. É claro que ninguém estará no céu sem frutos do Espírito, mas muita gente estará no inferno com frutos do Espírito. É difícil entender? Não, não é difícil. A explicação é essa: você pode ver uma mulher bem vestida, decentemente vestida, cabelos longos, nunca pintou sua cara e coisa, seu rosto, né, seus lábios, suas unhas, nunca se vestiu imoralmente, no inferno. Mas você nunca vai encontrar uma mulher de cabelos cortados, caras pintadas, unhas pintadas, roupas sumárias no céu. É fácil entender. Para também não relaxar as coisas, né? Mas, na verdade, o que não permite a igreja, a noiva, ser enganada, é a revelação, é a doutrina. É a doutrina correta. É isso aí que não permite as portas do inferno prevalecerem contra ela. É a revelação. E nós aprendemos que não é definitivamente a lógica da mensagem. Porque há muita gente pregando a lógica da mensagem, e a lógica da mensagem levou um ministro até se escandalizar com Deus, dizer que Deus não cumpre a palavra dele, porque pegou lá e ungindo com óleo, ela não morrerá. E ele ungiu e a pessoa morreu. Ele disse: Deus não cumpre sua palavra. Isso é olhar a Bíblia pela lógica. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, mais na frente. Então é bom a gente conversar assim, como casa, como família, assentados à mesa. Nessa parte nós temos inteira confiança, absoluta, como João disse, no que é verdadeiro nós estamos. A parte doutrinária. Eu tenho minhas coisas que não são dignas de elogio. Você tem também. O profeta disse que Israel tinha suas coisas que não eram dignas de elogio. Mas de todas as formas, ele era o povo elegido. E Deus não olhava Israel pelo vale, pelas laterais, olhava por cima, pela sua eleição. Faz Deus acepção de pessoas? Pergunta Paulo. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão, misericórdia de quem ele tem misericórdia. Amou Jacó e aborreceu Esaú. Pronto, encerra o assunto, ele é soberano. O profeta diz numa mensagem aí para o Dia das Mães que nós vamos encontrar muitas pessoas lá que nós pensávamos que não estariam lá. Por isso é que nós não vamos julgar a quem quer que seja. Nós vamos julgar só nós mesmos. Então, no que é verdadeiro nós estamos. Isso aí nós não temos dúvida. Se nós tivéssemos dúvida, aí a coisa não estaria boa de ficar aqui, não. Não convinha que nós ficássemos aqui. Deveríamos procurar outro lugar. No que é verdadeiro nós estamos. Na sã palavra, sã doutrina. Agora, para a vida prática, isso aqui não é tudo. Para a vida prática é o sinal. Você não precisa ter mais nenhuma mensagem além do sinal. Se você conseguir, não pela lógica, não pela força, nem pela violência, não pelo legalismo, mas se você conseguir, da forma que o irmão Branham conseguiu, o sinal naquela hora que Rebeca ia manchar a sua casa, trazendo o anjo da morte para dentro de casa, porque a filha leva a morte, a desgraça para dentro de casa. Ela ia levando a desgraça do lar de um profeta. Se tiver a graça, a misericórdia,
de conseguir isso como ele conseguiu, tudo bem. Mas fora disso, é melhor chorar, sofrer, porque essa é a fogueira da era, é a fornalha da era. Dois paralelos. Aí está. Ou duas linhas paralelas. Doutrina correta, espírito correto. Porque é preferível ter um espírito, uma doutrina errada, e um espírito certo, um coração certo. Diz o irmão Brennan. Quando é que ele falou isso? Tem que se olhar. Porque tendo as pessoas um coração certo, quando viesse a doutrina certa, de forma alguma elas a rejeitariam. Então é preferível ter o coração certo e a doutrina errada, do que ter a doutrina certa e o espírito errado, contencioso, polêmico, jactancioso, religioso. Espírito religioso é assassino, é homicida. Nunca houve os crimes que mais horrorizaram a Deus. Os crimes da religião, o ódio religioso. É o crime que mata o nome. Então esse não é... Que importa você ter uma doutrina correta, dizer no que nós estamos é o verdadeiro. E vai ali numa igreja, você viaja, vai lá numa igreja no interior ou em outro estado, chega lá e vê, bom, aqui, isso, e sai dizendo depois, censurando aquela igreja. Isso é um espírito errado, porque você tem o espírito, a doutrina certa. O que te faz maior porque pertence à igreja de Goiânia? Nada, pelo contrário. Pelo contrário, talvez te poria mais em expectativa e em advertência. Então você nunca sai daqui a censurar o que você vê lá fora. Não. O profeta ensinou isso de uma maneira clara, na semente da divergência, e outros. Ele disse, é o diabo que põe isso no meio do povo de Deus. Mas fica bem patente que as duas coisas, sim, é a doutrina correta e a vida vivida. Nós seremos imperfeitos até o último segundo antes da transformação. Imperfeitos. Mas imperfeitos relativamente falando, como humanos. Dentro das normas, dentro das disciplinas humanas, cristãs, né? Aí nós seremos aperfeiçoados. Pelo menos Cristo tem que ter começado a sua boa obra em nós, para que depois ele possa aperfeiçoá-la. Agora, isso é questão de eleição, isso é questão de predestinação. O resto compete a ele. E você sai de sua casa, vem aqui, entra aí, tão humilde, tão sinceramente como você faz, honra a presença, honra a gente aqui com sua presença. É por isso que o profeta disse, é por isso que você tem que ouvir estas verdades. Elas são difíceis, mas ela é para todos nós. Se Davi disse que ele era necessitado, e que diria eu?
Se o profeta disse, eu me envergonho, ora, gente, se o William Branham disse, eu me envergonho de mim, o que diria eu? Se Paulo disse, miserável homem que sou, o que diria eu a respeito de Joaquim? Você pega e diz a mesma coisa, é claro. Mas nós estamos sob o poder da revelação. Olha, a única coisa que sustenta essa noiva em toda a terra, você sabe que só existe um ministério, não existem 2, 3, 10, 15, só existe um ministério. Um na terra. Ele nasceu lá em Kentucky, lá em Indiana, lá em Tucson, Arizona. Para esta era, existe só um ministério. Esse ministério é que levará a noiva no rapto. Se pertence a esse ministério, não importa se é manco, se é aleijado, mas pertence por predestinação, vai. Se não pertence, não vai. Agora, eu não vou dizer que eles têm existe uma estrela na testa. Não. Eu não vou julgar quem quer que seja. Mas se pertence a esse ministério, vai. Se não pertence, não vai. É um ministério só. Ele é como um foguete, diz o irmão Branham. Ele tomou uma daquelas festas lá, naturalmente, e disse que eles soltavam aquele foguete, era um tiro só. Mas depois, então, lá arrebentava 5 bombinhas. Pau, 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 pau. Então, um ministério é como aquele foguete. Depois, então, sai pastor, profeta, evangelista, mestre. Mas tudo de um só. Dentro de um só. É por isso que as pessoas que vêm a mim e já foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos unicistas, eu digo assim, não, eu não digo para o irmão, para a irmã, que você tem que ser rebatizado, uma vez que foi invocado o nome do Senhor Jesus. Mas, com o tempo, elas chegam à conclusão que elas devem ser batizadas no ministério do profeta. No ministério do profeta de Deus para esta era. É uma corrente que vem de lá e vai até a hora do rapto. E mais do que isso, vai nos apresentar a Cristo. O pastor da noiva é o irmão Branham. Ele é o pastor da noiva. Nós somos apenas seus mensageiros. Nós somos apenas seus Timóteos. Somente isso e mais nada. Agora, isso é uma revelação. Você tem a revelação. E ele disse, nunca se fala demais sobre essa revelação. Ela nunca pode ser super enfatizada. Nós já estudamos aqui, no parágrafo 6. Agora vamos àquele fato de que quando Satanás descobre que ele vai ser revelado, que é ele que está ali, então ele odeia a revelação. Por quê? Desmascaram. Ele odeia a revelação do Gênesis. Por quê? Porque lá ele é desmascarado. Você viu que o diabo não quer que ninguém diga que o povo é filho dele? E se você fala para um filho do diabo que ele é filho do diabo, é perigoso ele te matar.
Você tem que falar que o filho do diabo é filho de Deus. Agora a Bíblia fala dos filhos de Deus e filhos do diabo. A Bíblia fala da semente, que é o joio, que foi o diabo que semeou, que plantou, que botou lá no ventre, que entrou naquilo. E fala do trigo, que foi o Senhor que semeou. Jesus não poupou o caminho, não cortou volta. Ele disse direto. Ele não fez voltas. Ele disse: vós sois filhos do diabo. Ele não falou isso para meretriz, ladrão, não. Falou isso para homens que ninguém podia botar o dedo neles. Homens que a sociedade religiosa não podia tocar o dedo neles. Vós tendes por pai o diabo, é São João 8, né? 44, por aí. Vós tendes por pai o diabo. Falou a religiosos que não matavam, que não roubavam, que não adulteravam, que não furtavam, que não mentiam. Vós tendes por pai o diabo. Agora veja, o irmão Branham, quando sofreu o acidente, isso tem muito a ver. Ele já havia telefonado para Jeffersonville, para o Billy Paul, já havia contratado um salão maior, um auditório, porque ele já ia voltando com as notas da mensagem A Trilha da Serpente. E exatamente de volta naquela viagem, seu carro bateu e ele partiu, sem pregar sobre a trilha da serpente. Você precisa ver o custo que o irmão Branham teve para pregar essa mensagem no sinal. Mas foi difícil. Você não entende quando Deus quer dar uma mensagem que realmente vai tomar alguém do diabo na igreja. Por isso que você deve ter cuidado ao conversar na hora da pregação. Ficar sorrindo, brincando com crianças dos outros. Porque você pode ser um instrumento do diabo. O profeta foi até gente que fica chocado com isso. Ele diz: o diabo pode usar até uma criança. Mas quando o profeta mostrou no Gênesis que Caim não é filho de Adão, mas esse diabo ficou furioso. Por quê? A alegoria da Bíblia mostra realmente que foi fruto. Ao pé da letra foi fruta, não é? Ao pé da letra. E esse homem que fez esse filme de Adão, lá do Éden, ele tem mais revelação do que muitos crentes. Ele botou a serpente lá na árvore como gente, meio cara de gente. Ela vira serpente depois. Ela cai, sai arrastando o vento, vira serpente. Mas ele teve até a inspiração correta. A gente não pode mostrar tudo ali, aquela cena, é claro. Mas ele teve uma inspiração correta. Ele teve muito mais do que um montão de religiosos que tem nesse mundo. Quando a serpente estava falando com Eva ali naquele filme, ele era uma pessoa lá na árvore. Era uma pessoa. Agora, aquilo é realmente uma alegoria aqui. Se a árvore da vida é Jesus Cristo, a árvore da ciência do bem e do mal seria o quê? Uma maçã? Uma macieira? Que infantilidade!
Mas ele odeia esta revelação. Ele não quer que as pessoas sejam esclarecidas. Não quer? E nós estamos numa batalha muito grande nesses dias. E a coisa vai ficar mais preta ainda. Vai ficar mais feroz. Mais tensa. Porque o diabo sabe o que vai acontecer a ele. E ele sabe que a única coisa que detém é a noiva, que o detém ainda. Que detém realmente o espírito da iniquidade se manifestar. E melhor do que ele, ninguém sabe que será por um período muito curto. E ele prefere estar enganando as nações. As nações estão no engano. Gente, caiu um espírito horroroso sobre a terra. Um espírito político agora caiu sobre essa cidade. Você vê a inconformação do povo. Quer mudar. Mudar para quê? Vai mudar para melhor? É um espírito que caiu. Enquanto esse povo não for governado por esse espírito, não vai ser decepcionado. Ele vai prevalecer. Espírito. O espírito tomou o esporte, fez do esporte o mercenarismo. Homens fazendo fortunas, ídolos. Os espíritos tomaram todas as alas, todas as coisas da sociedade. A política, o sistema alimentício, educacional, espíritos. E nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E só há uma maneira pela qual se pode vencer, é pela revelação. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse os mísseis do inferno, os espetos de Satanás, dos capetas. Ele disse as portas. Porta é aquilo que abre, porta é vantagem, porta é entrada. E isso descobre a Satanás. Essa revelação descobre a Satanás, revela suas obras, seu intento de destruir ao povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus. E desacreditar os seus mensageiros. Desmoralizá-los na opinião pública. Porque esse é o trabalho político, é desmoralizar a pessoa diante da opinião pública. Na mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus, o irmão Branham fala isso muito claro, que eles queriam desmoralizar a Jesus. Chamavam-no até de bastardo. Mas sabe por que ele odeia? Satanás sabe que vai ser lançado no lago de fogo. E ele não pode suportar essa verdade. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira, da igreja verdadeira, e o que ela é, como igreja verdadeira, o que ela representa, e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. É parágrafo 15.
ela será um exército invencível. Invencível. Se eles recebem a revelação verdadeira dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e por meio do Espírito de Deus discernem e resistem aos espíritos do anticristo, Satanás estará sem poder ante essa igreja que tem essa revelação. É o que leva a igreja a estar de pé ainda até hoje. É o que te leva a estar de pé. Veja só como ele já cirandou com você. E tem cirandado. Mas por uma razão ou por outra, e você sabe qual é essa razão, você está aqui. Você está firme. Você tem que agradecer a Deus por esta revelação. Ele estará tão frustrado como esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele no deserto. Ele ficou frustrado ali. Satanás odeia. Você sabe o que é isso? Satanás odeia. Agora nós vamos lembrar. Ninguém pode odiar sem o diabo. E ninguém pode amar sem Deus. O diabo odeia a revelação. Porém, nós a amamos. Nós a amamos. Que eu seja arrasado, que eu seja acabado, que eu seja desmascarado, que eu seja envergonhado, mas que essa verdade prevaleça. Agora, preste bem atenção, irmã. Por que você não tem que viver cabisbaixa, encurvada como a filha de Abraão? Irmão, por que você não tem que viver mendigando as bênçãos? Há muitas orações que parecem mais um mendigo aos pés de Deus. É cansativo. Nós não somos mendigos. O filho não é mendigo. É uma hora de se crer. Crer. Somente crer. Esse é o hino nacional dela. Veja aqui, ó. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Porém, nós prevaleceremos contra ela. Recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação. Você não tem que estar, oh, Deus me revela, Deus me revela, Deus me revela, Deus me revela. Não. Somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação. Ou nos passará por alto. Unindo estes dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural que fará com que este livro seja real. Não. Não é só estudo, lógica, casando coisa com coisa. Não. Graças a Deus que eu já vi isso há muitos anos. Veremos que não será somente estudo e pensamento natural, o que fará com que este livro seja real. É por isso que eu estou dizendo,
meninas, meninos, das cartas, as respostas das cartas. Tudo bem, vamos ajudar uns aos outros, tudo bem. Mas tem uma coisa, acabe com essas frustrações. Porque pai foi ignorante, porque pai foi estúpido, mãe foi perdida. Acabe com isso. O seu assunto é outro. Você não pode ficar sob frustrações. Você é uma privilegiada de todos os modos. Não importa quem tem sido sua mãe, quem tenha sido seu pai. Se necessitará da operação do Espírito Santo, não de estudos, não, e de pensamento natural. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém, mas que é um povo especial. Agora, que povo especial é esse? Amassador de barro? O próprio Deus disse, povo rebelde. Deixa eu matar esse povo, Moisés, como o tipo de Cristo. Não, não, então o senhor me mata primeiro. E, no entanto, é um povo especial. Toda dificuldade que nós damos para Deus é dificuldade para nós. É dificultar mais a vida para nós. Se a gente pudesse deixar a água correr de acordo com a lei da natureza, da gravidade, ela tem que correr para baixo. Deixasse assim correr para baixo, Irmã de 60 anos estaria parecendo que tinha 30 só. É igual eu estou com 40, parece que tem 15, né? Tem velhice precoce, né? Mas Jesus também teve velhice precoce. Mas tá bom. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém, mas que é um povo especial. É que sempre eu penso assim, gente, espera um pouquinho. Você é pobrezinha, você mora lá no oco do mundo. Você vem de chinelinho simples, humilde para a igreja. Você não tem muita coisa. Você tem tristeza por isso? Tem. Há quantas vezes as pessoas que passaram por onde você tem passado têm saudade daquele tempo? E chegam à conclusão, eu era feliz e não sabia. Eu estava dizendo para o irmão Vicente, ele mora sozinho no depósito da igreja ali. Tem até cobra lá, até jarucuçu tem lá dentro, morando com ele. Lagartixa, barata, rato. Ele é corajoso. Eu estive lá, eu disse, irmão Vicente, você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. O elevadorzinho dele ligado lá no hino. E o certo é que, condenado pelo médico já há muitos anos atrás, está aí até hoje no nosso meio, vivendo em paz. Como diz o irmão Luquemba, em paz. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe que é feliz. De pertencer a um povo especial. Você é uma mulher especial. Você é um homem especial. Alguém pode se envergonhar de você aqui. Pode te menosprezar.
pode te julgar pela aparência sua, pode não querer muita amizade com você, mas Jesus, não precisa completar, precisa? Só para terminar, veja, nós vamos ter que parar aqui de novo. Será uma classe de gente com percepção profética. Profética. Pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Não estão impedidas, pelo contrário, é até mais fácil para elas serem reveladas. Porque não tem muita... É como o irmão Lani me disse, lá no Paquistão, quando eles vão lá, acontecem maravilhas. Aleijado anda, cego enxerga. Ele estava explicando, é porque o povo lá está com a mente virgem. É um povo simples. É um povo ignorante. É um povo que não é intelectual. O intelectual arrazoa. Tudo pede razão. O simples não pede razão para aquilo. Então, por isso que lá acontece. Quer dizer, ele chega noutra parte, chega na Europa, lá na Alemanha já não acontece a mesma coisa. O mesmo pregador, o mesmo Deus, a mesma fé dele, o mesmo ministério, já não realiza a mesma coisa que realiza lá no meio dos simples. Por quê? Porque a nossa cabeça enche de razão, de lógica. E isso perturba, isso impede. Isso atrapalha, isso dificulta a fé perfeita. Você vê que quando você cai numa dependência total, aí pronto. Aí você vai ter que crer no meio, no único meio que exista. Por quê? Seus recursos já não mais resolvem. O profeta disse, infelizmente é necessário uma emergência. Será uma classe de gente com percepção profética. Que diz, irmão, tá tudo bem. Outro dia, até engraçado, eu até apaguei umas notas que 2 vezes que eu gravei. Eu gravei 2 vezes, depois fui embora. De lá eu telefonei, vocês ouviram um aviso que o irmão Joaquim Rodrigues deu. Foi porque eu telefonei para o irmão Joaquim. Você mesmo dá esses avisos, não deixa sair não. Então, um pastor aí de outro estado me telefonou, pastor, porque ele dá assistência aqui em Goiás também. Porque tem um obreiro aí, coitado, dizendo que está com o senhor e que vai ser supervisor do estado de Goiás, e o senhor vai ficar com Goiânia e ele com o estado, e coisa e tal, e entrou lá no meu rebanho, e coisa e tal. Aí naquela hora, então, eu quero comprar briga para cima de mim. Então vou dar uma nota no rádio. Não, peraí, não é assim. Calma. Mas ele disse assim, que quando ele chegou na casa dos irmãos lá, o irmão disse, mas o que é que está acontecendo? Aí mudou de máscara, já falando bem de mim. Porque chega falando bem para depois, né? Não é assim que Deus disse, coisa e tal, né? E assim, né? Assim. Não chega assim, de vez, não. A coisa é trabalhada, é astúcia, como Paulo disse, com astúcia. Astúcia. Mas o pastor estava me contando, é que os próprios irmãos já começaram a estranhar. Eu falei, mas que negócio é esse? Jesus disse que o ladrão, ele vem, pula a janela, em outras palavras, né? Ele entra pela janela.
tem percepção profética, tem noção daquilo que aprendeu, sabe o que ouviu, o que tem ouvido. Necessitará de habilidade para ouvir de Deus, necessitará de instrução sobrenatural. É aquela instrução sobrenatural que as aves, as vacas têm quando vai ter um terremoto lá na Índia, então saem de perto das muralhas de pedra. É aquela instrução que Simeão teve. Despede teu servo em paz. Ou tomar um menino envolto em biras e coisas. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículo com versículo e combinando parágrafo com parágrafo da mensagem. Citações. Existem livros de citações, precisa ver. Os montões. Sobre a tenda, sobre a ressurreição isolada, sobre isso, sobre aquilo. O profeta disse que isso é carnal. A mulher não entende nada de genética, não entende nada de concepção, não entende nada, ela tem 4, 10 filhos, e a doutora estéril não tem nada, não concebe. Necessitará de instrução sobrenatural, não somente de um estudante comparando versículo com versículo, citando a Bíblia, a mensagem de uma maneira lógica. É cansativo ouvir uma mensagem dessa maneira. Embora isso seja bom, é bom. Porém, um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Agora, ele estava trabalhando aqui para a igreja receber o que você já recebeu. Porque muita gente pega isso da maneira errada, como sempre nós tivéssemos que estar andando nas pontas dos pés, esquecendo de que o profeta, o desespero dele na mensagem, senhores, esse é o tempo, era por causa dos selos que pregaria logo em seguida. Então pega aquela mensagem agora, depois salta lá e vem fazer um desespero errado do povo. Cada mensagem tem que ser pegada para a hora que ela foi pregada. Isso aqui tem se cumprido na sua vida. Você não é um desprivilegiado, disse ele. Você é privilegiada. Você veio aqui ouvir isto nesta manhã e vê se volta respondida. O azedo do seu coração saiu. Precisa sempre ouvir essas coisas para poder prosseguir? Requer a revelação do Espírito. E nunca poderia ser claro. Então aí vem aqueles plantões de oração que nós tínhamos. Era o próprio Espírito trabalhando na igreja para receber isso que você tem. Agora você precisa guardar o que você tem. Pôr em dinâmica o que você tem. É isso que tem que acontecer. Eu vou saltar aqui só porque combina aqui, eu já passei 10 minutos. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção estava ali. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida, porque muitos deles não sabiam ler. No parágrafo 17. Domingo próximo a gente chega lá. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.
Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. O tempo passa, se aproxima a vinda de Jesus, meu Salvador, Mestre e Senhor. O tempo passa, a igreja se prepara para encontrar Jesus querido, noivo amado, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso será. O tempo passa, muitos esfriando estão. O primeiro amor já acabou, tudo mudou. O tempo passa, mas a noiva esperando está. Mesmo que tarde, firme está, não se abalará. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso será. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda de Jesus. Que dia lindo, glorioso